Olá pessoal, vamos para a nossa correção, exercício de aprofundamento. Exercício 1, uma amostra de gás nitrogênio está submetida a 0,3 atm em um recipiente de 2 litros. Mantendo-se a temperatura fixa, o volume é alterado até a pressão atingir 1,2 atm. Qual é o volume final? Então pessoal, olha só, uma amostra de gás aqui, submetida a pressão de 0,3 atm, e 20 litros. Perdão, 2 litros. Mantendo-se a temperatura fixa, portanto, uma transformação isotérmica, a gente já anota isso, o volume é alterado até a pressão atingir 1,2. Então veja que se o volume é alterado até atingir 1,2, significa que essa condição de 0,3 e 2,0 é a condição inicial. Então a gente tem que procurar a fórmula da transformação isotérmica, que é essa aqui, a temperatura constante. P1V1, P2V2. Quem é P1? É a pressão 1 do início, que é 0,3. Né? Volume, que é 2, é igual a pressão P2 final 1,2. E ele quer saber, pessoal, exatamente esse V2 aqui, o volume final. De boa, não é? Então, nós vamos fazer as continhas e chegar ao volume de 0,5 litros. Tá? É a nossa resposta do exercício 1. Vamos para o número 2. Em relação aos gases, é incorreto afirmar que, então ele quer a errada, o volume do gás diminui com o aumento da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Eita, e aí? Olha só, quando eu aumento a temperatura, a ideia é que o gás tende a se expandir mais, aumentar sua agitação interna e se expandir. Então a ideia é que o volume teria que aumentar. Mas se não tiver tão claro, o que você faz? Tá? Você faz o seguinte, para não errar. Tá? Se você não está convencido da ideia, puxa, se eu aumentar a temperatura, bem, a massa de ar tende a se dilatar mais ainda, então é óbvio que o volume deve aumentar, né? Imaginando aqui hipoteticamente. Mas para ter certeza, você vai lá na fórmula da transformação isobárica, não é pressão constante? Vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho, vamos colocar bem aqui, ó, V1 sobre T1, né, é igual V2 sobre T2. Então veja, essa aqui é a minha condição inicial e essa outra aqui é a minha condição final. Né? Então o que ele está falando? O volume do gás diminui com o aumento da temperatura. Né? Ele está afirmando isso, mantendo-se a pressão constante. A pressão constante, a fórmula está aqui. Então vamos ver. Se eu aumentar a temperatura, o que significa? Significa que T1 tem uma temperatura X qualquer e eu aumento em T2. Então T2 teria um valor maior que T1. Então veja, se esse valor for muito grande, se esse valor de temperatura for alto, significa que esse valor multiplica esse valor, beleza? Então, o valor que vai para o lado de lá é um valor muito alto, e esse valor aqui tende a ser alto também. Porque se eu tenho um número grande que multiplica um outro número aqui, quanto maior esse número que multiplica esse, fazendo cruzado para resolver a continha, né? Esse valor fica maior. Então o aumento da temperatura faz com que o V2, que é o volume, aumente também. Então essa questão aqui está errada, uma forte candidata, né? Vamos marcar ela aqui, que ele quer incorreta. Letra B. Exercem pressão sobre as paredes do recipiente onde estão contidos. Pessoal, todo gás que está contido aqui, ele se choca com a parede do recipiente e a pressão é o resultado do somatório desses choques. Tá ok? Então tá certo. Tá? A pressão aumenta com o aumento da temperatura. Se o gás estiver fechado em um recipiente rígido, aumenta a temperatura, aumenta a agitação, aumenta o número de choques. Aumentei o número de choque, eu aumento a pressão sobre a parede do recipiente. Tá? Letra D. Difundem-se rapidamente uns nos outros. O que é isso? Se eu tiver um gás aqui e eu colocar um outro gás qualquer, ele vai se difundir rapidamente? Vai. A gente viu que é uma mistura homogênea, muito homogênea por sinal, com facilidade de se misturar. Todo gás se mistura, né? Então ele tem facilidade de se difundir. Difundir um no outro é se misturar um com o outro. Ok? Vamos para o exercício 3, um exercício
que é o mais difícil dessa série. A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atm. Abrindo a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será D. Então eu tenho um sisteminha aqui. No início eu tenho oxigênio só nesse balão. Aqui tem uma torneira, né? Essa torneirinha aqui está fechada. Eu vou abrir ela. Quando eu abrir, o volume que está aqui dentro, o gás que está aqui dentro vai entrar aqui, óbvio, né? Vai se expandir e vai vir para cá e vai ocupar esse volume também. O volume dessa mangueirinha deve ser desprezado, é o que ele diz. Tipo, você não vai considerar isso aqui para os seus cálculos. A interligação aqui tem volume desprezível. Então vamos lá. A pressão aqui dentro desse balão, antes de eu abrir a torneira, a pressão no balão 1 é de 3 atm. Ok. Ele quer saber a temperatura constante. Qual vai ser a pressão final do sistema? Se é temperatura constante, qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula, né? A lei de Boyle. Boyle é o cara que propôs essa ideia aí de transformação isotérmica. Então, eu vou ter pressão inicial, o volume inicial, pressão final, o volume final. Agora, muita atenção aqui. Qual é a pressão inicial? É a do balão 1, quando ele está com a torneirinha fechada. Qual é o volume inicial? Torneirinha fechada, lembra que eu abro a torneira, é a minha condição final. Torneirinha fechada, eu vou ter volume de 5 litros. Qual é a minha pressão 2? É o que eu quero, né? Qual é o volume final? Muita atenção. Quando eu abro essa torneira aqui, eu interligo os dois sistemas, o gás ocupa esse volume total dos dois balões. Portanto, não existem dois volumes separados, existem um volume só. É bem estranho, é verdade. Eu tenho um balão aqui e outro aqui, uma mangueirinha, mas eu tenho um volume de 5 mais 7. Por quê? Porque eles estão em contato aqui. É óbvio que eu vou desconsiderar esse volume aqui para efeito didático, né, como o exercício diz. Então, veja bem, minha pressão 1 é 3, meu volume 1 é 5, minha pressão 2 eu quero saber, e meu volume final é 12. Fazendo as continhas, eu vou ter 1,25 atm, letra A, novamente aqui a nossa letra A. Beleza? Vamos seguindo. Exercício 4, exercício também um pouco mais elaborado, né? Uma amostra de gás oxigênio a 25 graus Celsius está um recipiente fechado com um êmbolo móvel. Êmbolo é essa plaquinha aqui, tipo como se fosse a seringa, né? Que aperta e se expande, né? Aperta o volume e se expande. Indique qual dos esquemas abaixo melhor representa um processo de expansão isotérmica. Expansão isotérmica, temperatura constante. Então vamos olhar para os sistemas. Sistema A. Se eu tenho temperatura constante, eu não posso aquecer isso aqui, porque a temperatura é constante. Eu só posso aumentar volume e pressão. E aumentar volume e pressão aqui sem aumentar a temperatura, a única alternativa é eu deslocar o êmbolo. Tem duas alternativas de alterar volume e pressão. É eu mexer no êmbolo ou eu mexer na temperatura. Como eu não mexo na temperatura, a única opção aqui é deslocar isso aqui para ver se eu altero as minhas condições, lembrando que só altera volume e pressão, temperatura constante. Olha a figura A. Eu tenho um volume aqui e as minhas moléculas. Eu expandi isso aqui para cima. Está aqui. Qual é a condição final? Veja o problema aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de oxigênio. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais de 10 moléculas. Então, esse sistema aqui é errado. Se eu tenho 8 moléculas de oxigênio no início, não importa o que eu faça com o volume ou com a pressão, eu tenho que ter 8 moléculas no final. Então, isso aqui está errado porque tem mais moléculas do que tinha antes. De onde vieram elas? Está errado isso aqui, né? Então, a letra A está errada. Letra B. Vamos lá, eu tenho aqui o meu oxigênio. Só lembrando, nós vimos isso aqui o ano passado, mas vamos relembrar aqui. Essas bolinhas aqui, veja, elas são representações simbólicas do oxigênio. Então, uma bolinha é um O, outra é outro O. Lembra que o oxigênio não é o O2 no Goiás? O2. Então, é duas moléculas de oxigênio. A gente montou os modelinhos moleculares, lembram? Então, é isso aqui, tá? Condição B. Expandir aqui. Beleza. Eu tenho 8 de cá, também tenho 8 de cá. Olha aí, tá tudo certo. Só que tem um problema aqui. Como que essas moléculas
estão apenas aqui na parte de cima. Não é? Está errado. O gás ocupa todo o espaço. Lembra de a gente ter dito isso em sala de aula? Né, que o volume do gás é o volume do recipiente. Poxa, e esse volume aqui não vai ser ocupado? Está errado, né? Letra C. Expandir aqui. Né? Bem, quantas moléculas tem de K? 8. De K tem 8, beleza. Veja, essas moléculas ocuparam todo o espaço. O volume do gás é o volume do recipiente. Então a letra C está uma transformação correta. Eu alterei aqui o volume, aumentou o volume, diminuí a pressão, porque quando eu aumento o volume eu diminuo a pressão. Transformação isotérmica, né? Então tá uma forte candidata, vamos marcar aqui. Letra D. Tenho 8 moléculas, aumentei o meu volume. Veja que absurdo aqui, as moléculas aumentaram de tamanho. Isso não existe, né? A molécula está desse tamanho aqui, ela vai ficar desse tamanho aqui, tá? Pequenininho, ela não vai crescer, ela continua do mesmo tamanho aqui, tá? Então essa aqui está bem maior, está errado, não existe isso. Letra I. Aumentei aqui, o que acontece? Elas se separaram, olha só. Veja, esse aqui é um processo químico, isso aqui é uma reação de quebra da molécula do oxigênio. Só que a gente não está falando de processo químico, a gente está falando de transformação gasosa, né? Transformação do ponto de vista físico, ainda que haja reações eventualmente, mas do ponto de vista físico, nós não estudamos as transformações das moléculas, nós estudamos o aspecto físico das moléculas, se ela está líquida, sólida ou gasoso, se ela está próxima ou está distante uma da outra, se ela tem velocidade, né? Se ela tem densidade, são aspectos físicos e não químicos. Químicos tem a ver com reação, formar outra coisa nova que não existia. Então a letra E também está errada, então a letra C é a correta. Agora vamos ver os gráficos das transformações gasosas. A primeira transformação que a gente vai ver é a isotérmica. Isotérmica é uma transformação onde a temperatura é constante. Eu tenho essa fórmula característica, P1 vezes P1 vezes V1 e P2 vezes V2. O T aqui embaixo, né, da forma original, é cancelado porque é constante. Mas, para a gente compreender os gráficos, vamos verificar algumas coisas. Como é o gráfico de uma transformação isotérmica? Primeiro, o gráfico obedece àquelas regras básicas lá da matemática de um grafo XY, coordenadas e abscissas. Então, é bem simples. Por exemplo, eu tenho aqui no eixo Y a pressão e no eixo X aqui eu tenho o meu volume. Ok? Veja, pressão e volume. Como é sempre um estado inicial e um estado final, veja aqui. A minha forma diz que é um P1, ou seja, uma pressão inicial. Só que ela muda. Ela vai para um P2 final. E aqui é um V1 inicial. Aqui é um V2 final. Então, eu tenho sempre o volume e a pressão alterando e a temperatura constante. Então, o que eu tenho no gráfico? O gráfico aparece um valor de PA, que é a pressão inicial, ou P1, tanto faz, tá? PA ou P1 é a mesma coisa. E PB, que é uma pressão final. VA e VB. Mostrando que eu tenho uma variação de volume e variação de pressão. Ok? Então, como analisar esse gráfico? Ele vai ter, no caso da transformação isotérmica, principalmente, ele vai ter o que nós chamamos de isotermas. O que são isotermas? São essas faixas, são essas linhas aqui, que indicam que nessa linha a temperatura é constante. Ou seja, quando eu analiso essa isoterma aqui, ó, eu estou querendo dizer que nessa faixa a temperatura é a mesma, que eu chamo de T1, né? Então, veja, quando o meu gás sai de PA para PB, ou seja, sai de uma pressão A e vai para uma pressão B, e um volume VA aqui, né, significa que ele está numa mesma isoterma, porque onde eu projetar aqui, ele vai bater nessa linha aqui, ó. Então ele está na mesma temperatura. Então,
essa isotérmica indica que o gás está na mesma temperatura. Tá? E também, pessoal, eu tenho uma possibilidade de ter outra isoterma, outra temperatura. Essa T2 aqui já é outra temperatura, né? E essa T3 já é outra temperatura. Só que aqui fala que a temperatura é constante. Então, para ser isotérmica, eu tenho que analisar a transformação nessa isoterma aqui. Eu não posso analisar nessa segunda, nessa primeira e depois analisar nessa segunda. Não, eu tenho que analisar a pressão, PA, nessa isoterma aqui, PB, nessa isoterma aqui. Tá? Essa isoterma me garante que a temperatura é a mesma, né? Agora, eu posso analisar a pressão nessa outra isoterma, né? Só que aí, a projeção seria essa aqui. O PA permaneceria o mesmo, mas a temperatura mudou, né? Mudou. Então, eu desconsideraria essa primeira e assim por diante. O fato é que eu tenho que ter uma isoterma constante. Lembrando que, quanto mais próximo à origem, menor a temperatura. Ou seja, T1 menor que T2, menor que T3. Ou seja, essa isoterma é uma temperatura, essa é outra, aquela terceira é outra, obedecendo essa ordem crescente aí. Eu também tenho, pessoal, a indicação da seta que mostra a transformação. Então, por exemplo, no meu estado inicial aqui, a minha pressão é PI aqui e meu volume é VI. Então, eu tenho um valor associado aqui, um par. Né? Na matemática, geralmente, você tem, por exemplo, 2 e 3, né? Menos 3 e menos 1, que são os pares ordenados. Aqui eu tenho PI e VF, é esse par. Tá? Ó, quando eu tenho uma setinha, ela está indicando o sentido da transformação. Então, a isoterma está aqui, nessa temperatura. Então, ela é constante. Né? Então, o meu gás sai, veja, permanece na mesma temperatura, sai dessa pressão e desse volume e vai para esse aqui, ó. Concorda? Ó, a setinha está indicando que está vindo para cá. Aqui ele tem essa pressão e esse volume. Aqui ele tem essa outra pressão e esse outro volume final. Mudou. O que não mudou? A temperatura, porque está na mesma isoterma, foi o que eu falei aqui. Se tiver na mesma isoterma, a temperatura não muda. Beleza? Eu tenho uma transformação à temperatura constante. Então, essa é a leitura básica do gráfico da isotérmica. Agora, vamos ver o gráfico da isocórica, que funciona da seguinte forma. Eu posso ter um gráfico com uma reta, por exemplo. Eu tenho pressão e temperatura e eu tiro o volume. Então, quem está constante, né, sai do gráfico. Veja que aqui a temperatura era constante. Eu não tenho temperatura aqui, né? No gráfico, eu só tenho temperatura nas isotermas para me ter esse controle, né? E a garantia de que está na mesma temperatura. Mas ali não tem temperatura nos eixos, aqui não tem volume, porque é justamente o volume, a transformação isocórica ou isovolumétrica é justamente o volume que está constante. Então eu elimino o volume daqui. E a fórmula, óbvio, sem o volume é P1, T1, P2, T2. Então para cada valor de T1 eu tenho uma pressão aqui, eu posso construir uma reta. Ou então, pessoal, eu posso ter um gráfico pressão e volume, mas aí eu preciso ter as isotermas. Num gráfico normal, o volume desaparece. Mas se eu tiver as isotermas aqui, o que acontece? Eu posso pôr o volume aqui no eixo X. Porque eu vou indicar, por exemplo, a transformação é de PI para PF. Veja, mudou a temperatura, porque eu saio de uma isoterma e vou para outra. Elas são diferentes. Mas não mudou o volume, porque ó, se a transformação é nesse sentido, o volume permanece o mesmo. Já a pressão sai de PI, vai para PF. O volume sai de VI e continua em VI. Né? O volume é o mesmo, não altera. VI é igual a VF. Só que a isoterma altera, sai de uma para outra. Então eu posso ter esse gráfico ou esse outro aqui com isotermas. E eu posso ter também a transformação isobárica, a pressão constante. Essa é a nossa fórmula, que já vimos. Quem desaparece do gráfico é a pressão, então eu tenho o gráfico de volume por temperatura. E novamente, se eu pôr a pressão num dos eixos, eu posso pôr as isotermas. Funciona da mesma forma do que a passada. Veja, eu tenho um volume que sai
VI a VF, inicial e final, está aqui. Né? E uma temperatura que sai de uma isotérmica e vai para outra, portanto, muda a temperatura. Né? Só não muda daqui para cá, né? Se eu tiver um risquinho daqui para cá, continua na mesma isotérmica. Mas pulando de uma isotérmica para outra, muda a temperatura. O que não muda aqui? Pressão. Veja, sai de VI e vai para VF, mas na pressão continua na mesma marcação aqui, né? Não muda, a pressão é constante. Então eu posso ter também essa condição. E eu posso ter, pessoal, as três transformações juntas. Um gráfico pode indicar isso. Por exemplo, eu posso ter um gráfico de pressão e volume. Veja, essa transformação aqui azul, ó, sai de uma isotérmica e vai para outra, então muda a temperatura. Né? E sai de uma pressão e vai para outra, muda pressão. E sai de um volume e muda para outro. Então, essa aqui altera tudo. Essa fórmula é aquela fórmula geral, né? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Mas eu posso ter as transformações específicas. Por exemplo, eu posso ter a transformação isotérmica, eu pegar a transformação numa mesma isoterma, não é isso? Eu pegar a transformação nesse sentido aqui, por exemplo, saindo de um valor aqui e indo para cá, esses dois pontos, por exemplo, pode ser uma variação isotérmica, okay? Com a temperatura constante. Eu posso ter uma variação que seja a volume constante, né? Isocórica, que é essa aqui, ó. Sai de uma isotérmica e vai para outra, muda a temperatura. Sai de uma pressão e vai para outra, muda a pressão, mas o volume é o mesmo. Então, de A para F, aqui, é uma transformação isocórica. Eu posso ter a isobárica, que é essa aqui, ó, de I para A. Veja, esse ponto I aqui que a gente está considerando. De I para A. Muda a pressão? Não muda. Muda só o volume, muda a isotérmica. Então, muda o volume e temperatura, mas não muda a pressão. Então, eu posso ter tudo isso no mesmo gráfico. Ok? Então, essa é a formulinha geral, inclusive dessa transformação em azul, porque eu tenho todos os meus fatores variando. E eu tenho as outras fórmulas, né, para cada tipo de transformação. Exercício resolvido. A pressão de um gás varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Então, eu tenho aqui temperatura e pressão. Pessoal, o que nós temos é um gráfico pressão-temperatura. Isso. Então, você vai construir, como na matemática, um gráfico. Veja, eu tenho um gráfico que vai ter a minha temperatura, pode ser aqui no eixo X, tá? Veja, todos os valores aqui. Né? E aqui eu tenho a minha pressão. A pressão aqui, como a pressão é muito alta, 10 à quinta, eu coloco um fator de 10 à terceira, porque significa que esse número é multiplicado por 10 à terceira, para não ter que colocar esses números muito grandes aqui. Ok? Então, é 100 vezes 10 à terceira que dá 10 à quinta, esse é o valor. 75 vezes 10 à terceira que dá esse valor aqui. É uma outra forma de pôr aqui para facilitar na hora de escrever. Ok? Então, eu tenho, ó, quando é 360, ele é 7,5 vezes 10 à 4, ou 75 vezes 10 à terceira, como está aqui, né? Então, aqui eu marco, se é 480, ele vai lá para o 10 à quinta, que é o meu 100 vezes 10 à terceira, que é a mesma coisa de 10 à quinta, né? Então, pessoal, eu vou tendo esses pares aqui e eu construo o meu gráfico, muito simples, tá? Igual na matemática, não tem diferença alguma. Exercício 2. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários ABC dessa massa gasosa. Então, a transformação é aqui AB, BC, né? Por que é transformação isotérmica? Porque a transformação segue na mesma linha, na mesma isotérmica. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B, que é de A para B, e o volume correspondente ao estado C, que é de B para C. Tanto é que ele já colocou aqui, ó, PB, né, e VC, que a gente precisa encontrar. Pessoal, transformação de A para B, que é a primeira que ele quer. Porque ele quer o estado B, significa que você tem que analisar como chegou em B a transformação. Então, nós vamos analisar a transformação que vai de A para B. Ela é o quê? Se é na mesma isotérmica, ela é isotérmica.
fórmula da isotérmica que nós vimos agora há pouco, nós temos isso aqui, PA vezes VA igual a PB vezes VB, ou P1 vezes V1 igual a P1 igual a P2 vezes V2. Vamos lá. PA é 4, PA é pressão em ar, 4, está aqui. VA é o volume inicial, o volume aqui em ar é 0,10, então 4 vezes 0,10 é igual a PB, que é o que eu quero, final, chegar aqui, vezes o volume final VB, que é no ponto B, 0,20. Fazendo essas continhas, eu tenho PB, que é igual a 2 atm. Agora vamos analisar o volume correspondente ao estado C, que é a transformação de B para C. Então, é de A para C, né? Eu poderia colocar de B para C também, né? Usando os valores que eu encontrei, mas vamos pôr de A para C aqui, tanto faz. PA vezes VA é igual a PC vezes VC, que é a condição final. Vamos para os números. PA é 4 vezes 0,10. A pressão final no volume VC é 1, veja. O estado C é 1. E o VC aqui é VC, né? Tá errado, aqui é VC. E o VC aqui vai ser igual a 0,4 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, é só aplicar essas formulinhas, olhar o tipo de transformação. Nós temos aí os exercícios, você pode printar a tela. Temos o exercício 1, temos o exercício 2, para vocês fazerem. Temos o exercício 3 e temos o exercício 4. Tá? Façam aí e postem no grupo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.